Pessoal, vocês estão vendo minha apresentação aí? Beleza. Valeu, pessoal. Bueno, vamos dar início, retomar, quer dizer, a nossa matéria. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta aí com relação à lista? As listas que ficaram? Lembrando que amanhã e quarta-feira tem aula tem aula extra para quem tiver dúvida aí, só chamar. Bueno, então vamos lá, pessoal. Primeiramente, boa noite, né, galera? Vamos dar sequência aqui na nossa matéria. E hoje a gente vai começar o estudo das vigas. Nesse capítulo, né, a gente tem que abordar os conceitos, principalmente de reações de apoio e como que a gente vai calcular essas reações, né? Na verdade, tem ainda a parte que fala de esforços internos das vigas, dos elementos estruturais, na verdade, do tipo de viga. Também existem algumas equações aí que são bem complexas e dos diagramas, particularmente o diagrama de momento fletor e diagrama de esforço cortante. Eu já tinha falado alguma coisa para vocês, pessoal, só para vocês ir se acostumando já com as coisas e entendendo, assim, já ter uma basezinha para chegar aqui e entender um pouquinho melhor. Mas agora que a gente vai refinar um pouco de tudo que eu já tinha falado anteriormente, né? Então, pessoal, primeiramente vamos falar o que são vigas, né? As vigas, na verdade, elas são elementos estruturais que a gente chama de elementos delgados que suportam alguns carregamentos aplicados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal. Ou seja, né, pessoal, essas cargas elas podem ser de maneira concentrada ou de maneira distribuída ao longo dessa viga, ou pelo menos em uma parte dela, né? E o que eu estou querendo dizer para vocês que elas são aplicadas perpendicularmente ao eixo longitudinal. Nesse caso, aí, como vocês estão vendo na ilustração, significa que os carregamentos eles são aplicados, né, principalmente assim, ó, de cima para baixo, na vertical. Principalmente, né, pessoal? E aqui, ó, tem dois tipos de viga. Aqui tem a viga que é apoiada, né, e tem a viga que é em balanço. Como eu falei para vocês, que ela é presa numa extremidade e livre na outra. E ele tem esse tipo de restrição. Opa! Essa aí é engastada, né? Essa aqui é a viga engastada, isso mesmo. E isso aqui é o que a gente chama de engaste, né? E aqui ela tem todo tipo de restrição e aqui ela está livre de qualquer apoio. Aqui, pessoal, como vocês podem ver na prática, ó, isso aqui são vigas. Ó, isso aqui é uma estrutura. A gente vê muito isso aqui em estacionamento, aí no estacionamento do Big, por exemplo. Vocês vão lá, tem umas vigas assim, ó. Geralmente, quando é residencial, esconde isso aqui porque é feio, né? Esteticamente não é bonito. E aqui, pessoal, isso aqui, ó, vocês estão vendo essas escoras? Isso aqui, provavelmente a gente vai... Isso são reações, né? São elementos que são colocados para aguentar um certo esforço aqui, de modo que essa viga ela não rompa, né? Pelo menos na fase de construção aqui, pessoal. Mas depois, as reações, né? Os elementos que fazem as reações, ou seja, o que seguram a viga, eles são sempre colocados, sempre existe, né? Onde a viga é escorada, por exemplo, e a gente vai aprender a calcular esses esforços, ou seja, os esforços que são envolvidos nessas reações. A gente vai entender um pouquinho mais disso. Bom, né, pessoal? A gente tem que saber, primeiramente, que existem 3 categorias de apoios. O primeiro grupo, aqui está representado aqui nesse slide, é denominado de apoio móvel
ou apoio de primeiro gênero. Nesse tipo de apoio, na verdade, né, esse apoio ele é capaz de impedir o movimento do ponto vinculado do corpo numa direção pré-determinada. Isso significa, pessoal, que com esse tipo de apoio, o movimento ele fica restringido a apenas uma única direção, né? Nesse caso, aí, como vocês podem ver, o movimento está sendo restringido para baixo, né? Na verdade, esse tipo de apoio, ele acaba permitindo o movimento, né, na horizontal, né? Não tem nenhuma força que resiste na horizontal. E também esse apoio ele não resiste ao movimento de rotação, né? Então, pessoal, vocês têm que pensar da seguinte forma. Digamos que eu tenho uma aplicação aqui, ó, de uma força, de um carregamento, aqui, ó, de cima para baixo, aqui nessa viga, né? Esse apoio, ele vai restringir o movimento na direção oposta, né? Ou seja, para cima. Ele vai exercer uma reação, que a gente chama, com um vetorzinho para cima. Isso aqui representa a direção dessa reação, dessa força reativa, né? Mas se vocês perceberem, se vocês vierem aqui e aplicar o carregamento aqui, ó, bem aqui, ó, na horizontal, vocês acham que essa esferinha ela vai resistir ao movimento? Não, né? Ela vai rolar. Se tu aplicar uma carga aqui, essa esferinha vai rolar e essa viga vai se movimentar, porque esse apoio ele não tem a capacidade de resistir a esse tipo de movimento. Aqui também tem uma representação bem legal, ó. Tem o pino deslizante, vocês podem ver, tem o rolete. Se vocês empurrarem isso aqui da esquerda para a direita, isso aqui não vai rodar, não é a mesma coisa que empurrar um carrinho, por exemplo, né? Não tem resistência, né? Tu consegue movimentar. Mas de cima para baixo aqui, pessoal, se vocês aplicarem uma carga aqui, ó, de cima para baixo, né? Isso aqui não vai passar do chão. Ou seja, vai ter uma força aqui, ó, que está representada aqui com esse símbolo, uma força de reação. É isso que é uma força de reação, uma força contrária, né, a essa tendência de movimento. Então, né, a gente costuma representar esse tipo de apoio com a letra R. Eu sempre coloco assim, ó, R1, R2, R3 e assim por diante. E justamente, pessoal, porque isso é uma força de reação, tenham isso na cabeça. São as reações. E outra coisa que é muito importante, né, é a representação desse vetor aqui, ó, dessa flechinha. Esse vetor ele indica a direção dessa força reativa. Como vocês podem ver, é para cima nesse caso, né? Por quê? Porque o próprio peso da viga, ela tem a tendência que essa viga se desloque para baixo. Então, o que impede esse movimento? É uma força para cima, né, pessoal? Não é uma força para baixo. Então, a gente vai representar essa força reativa, né, com o Rzinho. Aqui, ó. Na verdade, e essa reação, nesse caso, é colocada na vertical, né, justamente porque ela impede esse deslocamento, essa tendência de deslocamento vertical. Alguém tem alguma pergunta sobre esse tipo de apoio, pessoal? Beleza. Então, já o segundo grupo, né, é denominado de apoio fixo ou apoio de segundo gênero ou rótula. Nesse tipo de apoio, o movimento ele é restringido em duas direções. Ou seja, né, pessoal, aqui o movimento é restringido tanto na horizontal quanto na vertical. Mas, se vocês pensarem, o movimento de rotação ele ainda permanece livre, né? Ou seja, a gente não consegue movimentar isso aqui nem para cima, né? Nem para cima nem para baixo, nem da esquerda para a direita. Mas isso aqui pode rodar, né? Olha, por exemplo, um pino, ó, ou essa junta aqui, ó, que é pinada, esse pino interno. Vocês conseguem perceber que a gente consegue rodar essa viga, mas tu não consegue deslocar ela nem da esquerda para a direita, nem de cima para baixo. Isso é o que a gente chama aí de apoio fixo ou apoio de segundo gênero. Aqui, pessoal, vocês veem aqui que está representado com H e com V. Eu não faço isso, pessoal.
eu uso a letra R, beleza? Ó, na direção vertical, eu coloco sempre R1 e na direção horizontal eu coloco R2. E aí, se tiver outra lá do outro lado, eu coloco R3 e R4. E assim por diante. Acho que fica mais fácil. Aí você sempre vai se lembrar, é uma reação, é uma reação. Então, não se preocupem muito com esse símbolo aí, H e V, esses dois símbolos aí, e coloquem sempre R para facilitar as coisas. Então, aqui a gente acaba restringindo, né, nessas duas direções, e as duas direções são aqui a vertical e a horizontal, e a gente, pessoal, pode colocar isso aqui, esses vetores, de maneira arbitrária. Só que depois lá nas contas, eu vou colocar propositalmente numa direção arbitrária qualquer para vocês verem o que vai dar. Mas aqui pensem o seguinte, pessoal. Você sabe que uma viga ela tem o peso dela, né? Ou ela tem um carregamento em cima. Então a gente já tem que pensar, né? Pô, se o carregamento na viga está para baixo, em que direção vai ser essa força contrária que tem que resistir essa tendência de movimento? Tem que ser para cima, né, cara? E é a mesma coisa assim, ó, se tu tem uma força aqui da esquerda para a direita empurrando a viga, né? Que sentido tem que ter aí, que direção tem que ter a tua força reativa, né? Tem que ser contrária, sempre. Sempre é contrária a força de reação. No terceiro tipo, ou seja, no terceiro grupo, aí, né, pessoal, a gente tem o que a gente chama de engaste ou apoio de terceiro gênero. Esse tipo de apoio, ele é capaz, sim, de restringir tudo que é movimento que a gente tem. Seja o movimento de translação, né, a tendência desse movimento de translação, que é o x e y ali, e o movimento de rotação, né? Esse movimento de giro, né, pessoal? Se vocês pegarem aqui essa viga aqui, ó, que está engastada, olha, não tem como tu girar ela aqui. Isso aqui é um engaste, tu não gira, tu não desloca, tu não faz nada. E aqui a gente tem outro tipo também, ó. Talvez vocês já tenham visto na, na, na prática aí. E aqui tem a forma como a gente representa. Mas tudo isso aí, se aparecer para nós aí nos exercícios, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é só uma representação de que ele restringe um momento fletor, né? E as forças reativas na direção horizontal e na direção vertical. Então, vamos entender o que são essas tais reações, né, pessoal? Já tentei dar um apanhado geral para vocês, mas vamos falar delas agora. As reações, na verdade, elas são forças opostas, né? Ou melhor, forças que se opõem, como eu tinha falado, à tendência de movimento que surge quando a gente aplica um esforço ou qualquer espécie de carregamento em um elemento estrutural, né, que a gente está abordando aí. Se não existissem as forças de reação, esses elementos estruturais, os corpos, quando eles fossem submetidos, né, a esses carregamentos, eles entrariam em movimento. Então, o que eu estou querendo dizer é que as forças de reação, elas nos ajudam, né, elas resultam em um estado de equilíbrio. Ou seja, elas atuam de tal forma que não deixam o corpo se movimentar, né? Como eu tinha falado lá no início para vocês, aqui a gente está abordando estática. São elementos estáticos, ou seja, parados, que não são animados de movimento. É diferente de um eixo rotacionando aí, por exemplo. Um elemento, sei lá, tem lá um eixo de uma bomba lá, por exemplo. Enfim, são coisas diferentes. Então, a gente pode calcular essas reações, né, a partir da aplicação do que a gente chama de equações de equilíbrio. São essas equações aí que está representado na tela, nessa ilustração. Aí, geralmente, né, a gente fica limitados aí às componentes x e y, ou seja, direção horizontal e vertical. E esse momento aí, pessoal, não está representado, mas a gente está se referindo àquele momento que gira em torno do eixo Z, né?
É como se vocês imaginassem que aqui nesse ponto tem um eixo saindo, que é o eixo Z, tá? Sai em direção a vocês aí na tela, e esse momento gira em torno dele, que é assim, ó, né? Sentido anti-horário ou sentido horário, né? E as forças em Y são na vertical e em X na horizontal. Beleza, pessoal? E o que que diz, na verdade, o que que diz as condições de equilíbrio, né, pessoal? O que que a gente tem que... O que que essas equações têm que obedecer para dizer que esse corpo está parado? Pessoal, para dizer que esse corpo está parado, o somatório das forças em X tem que ser igual a zero, né? Ou seja, a soma de todas as forças na direção X tem que ser igual a zero. A soma de todas as forças na direção Y tem que ser igual a zero. E a soma de todos os momentos que giram em torno do eixo Z tem que ser igual a zero. Aí, isso significa que o corpo, ou o teu elemento estrutural, ele está parado, ele está estático. A gente vai ver como é que a gente aplica isso. Isso aqui é uma das leis de Newton, lá, eu não sei se vocês já se lembram disso. E aí tu tem outra lei de Newton lá, que aqui tu vai ter massa vezes aceleração. Aí é quando está se referindo a corpos que estão em movimento. Como nesse caso, os corpos eles são estáticos, né? Isso aqui é igual a zero. Ou seja, não possuem aceleração. Então, né, pessoal, vamos fazer alguns exemplos aí, porque isso a gente tem que praticar para entender, né? Felizmente ou infelizmente. Então, a gente vai abordar alguns exemplos, né, de aplicação aí, onde a gente vai demonstrar como que a gente descobre essas reações de apoio. E isso aí é tão importante, pessoal, quanto calcular o momento de inércia, por exemplo, né, calcular aquelas distâncias Y lá que eu tinha falado para vocês, centroide, isso aí é tão importante quanto na análise do nosso problema, né? Então, as equações de equilíbrio estático, elas vão nos auxiliar a determinar essas reações aí, a encontrar esses valores, né? E, na verdade, a primeira coisa que a gente precisa fazer aí é elaborar um diagrama de corpo livre. Nesse diagrama, pessoal, o que que a gente faz, né? A gente representa o nosso corpo, o elemento estrutural e todas as forças que atuam nesse corpo, né? Ou seja, nossos carregamentos e as nossas reações. E claro, a gente vai atribuir vetores ali para elas, né? Para fazer isso. Então, pessoal, a primeira coisa é fazer uma representação da estrutura, como eu tinha falado para vocês. E no caso de uma viga, pessoal, a gente vai simplesmente colocar uma linha, aqui, ó, uma linha escura, né? Assim, a cor de vocês aí, um retângulo, só um retângulo, né? Depois a gente representa as forças, né, que agem sobre o corpo, assim como as reações, né, que também são forças. Isso caracteriza o diagrama de corpo livre. Então, a representação dos apoios, ela vai ser na forma de reações. A gente vai eliminar esses apoios aqui, ó, e vai colocar reações, né? Aquelas restrições que eles colocam, que a gente viu ali, a gente vai representar com esses vetores. E a gente coloca simplesmente, né, a força reativa que ele oferece. E a gente vai utilizar essa forma vetorial. Ali, no caso, a gente tem as reações de apoio no lado esquerdo, nas pontas da viga, né, nas extremidades dessa viga. E, pessoal, a gente tem que começar a aprender esses símbolos aqui, né? Esse símbolo da esquerda, por exemplo, ele é como se fosse aquela restrição de segundo grau, ou seja, ele restringe o movimento na horizontal e na vertical, mas não impede o giro. Esse aqui, pessoal, é como se fosse o rolete. Ele só impede o movimento na vertical, ó. Na horizontal, ele permite o movimento, ó. Então, ele não oferece resistência. Olha só, o rolete aqui, né? Ele é só na horizontal. Já ó, a junta pinada lá, o apoio de segundo gênero, ele impede
tanto na vertical como na horizontal, né? E a gente representa com esse símbolo aqui, ó, que é um triângulozinho, onde aqui, ó, ele está apoiado no chão, ó. Essas linhas aqui, ó, vocês estão vendo na diagonal? Isso aqui significa que a gente está dizendo que aquilo ali está apoiado no chão, diretamente no chão. E isso aqui, ó, quando a gente tem esse espacinho, significa que a gente tem um rolete ali ou alguma coisa muito semelhante. E aí, o que está apoiado no chão é o rolete. Aí a gente tem que deixar esse espacinho aqui. Então, pessoal, eu vou pegar aqui, e eu vou fazer essa representação para vocês aqui do lado. Deixa eu pegar a caneta aqui. Aqui, ó. Peguei a caneta, a gente vai fazer a nossa representação aqui, pessoal. Vamos lá, então. Vamos utilizar as formas aqui. Primeira coisa, pessoal, que a gente vai fazer. A gente vai pegar e vai representar o nosso elemento estrutural, a nossa viga, né, de comprimento L, como está no desenho. Depois, pessoal, a gente tem que representar as forças que atuam sobre esse elemento estrutural. Nesse caso aqui, pessoal, o que está acontecendo? Esse problema lá da apostila. Ele está colocando aqui como representação todo o peso da viga, né? Geralmente, eu não gosto de colocar assim. Eu não gosto. Mas vocês conseguem perceber que o peso de uma viga, de um elemento desse, ele é distribuído ao longo de todo o seu comprimento, né? O peso de vocês atua sobre todo o corpo de vocês, né? Então, como é que tu representa isso? Como é que tu representa um peso distribuído? Assim. Assim. Vou botar aqui, preenchimento da franco. Beleza. E aqui, ó, vocês têm que colocar setinhas para baixo. Aproveitem para fazer o desenho aí, pessoal. Assim, pessoal. Só que ali ele não fala, né? Ele não fala qual é esse carregamento, ele já coloca diretamente o resultado aqui. Mas como é que a representação desse carregamento? Por exemplo, pessoal, uma viga, né, que é um elemento reto aí, como eu coloquei aqui em azul, ó, essa parte pequenininha em azul aqui de baixo, né? Isso aqui é o peso distribuído, ó. Isso que está em vermelho. Vocês concordam, pessoal, que o peso dessa viga, ele se distribui ao longo de todo o comprimento dela? É que nem a gente, né, pessoal? O peso da gente, ele está distribuído uniformemente, né, sobre o nosso corpo. E assim é a viga. Só que ela é um material homogêneo, né? Tanto de em termos da natureza do material, quanto em termos de geometria. Então, esse carregamento aqui, ó, é dessa forma aqui, ó, retangular. E como é que a gente calcula? E como é que isso aqui está distribuído, né, pessoal? Isso aqui, vamos usar o que ele colocou ali, ó, que essa carga, né, ela é representada assim, ó. Isso aqui é igual a 1 kN por metro. Mas isso aqui é um valor já dado, né, pessoal? É assim que a gente... Depois a gente vai ver como é que funciona isso aí. Aí, o que isso significa, pessoal? Essa carga aí, isso é o peso da viga, né? Isso significa, pessoal, que a cada 1 metro dessa viga tem 1 kN aplicado sobre ela.
É isso que significa essa carga distribuída. Beleza, pessoal. Então é o seguinte, né? A gente tem esses tipos aqui de reações. Então, pessoal, para vocês não ficarem com dúvida, não fiquem imaginando assim, ó, aqui tem uma força aplicada na horizontal ou não. Vocês já coloquem direto, assim, ó. Peguem e já coloquem direto aqui, ó. Tem uma aqui que é na horizontal, uma reação. E tem outra aqui que é na vertical. Vou botar aqui R1. R2. Por que eu estou colocando isso aqui, pessoal? Olha só, olha o apoio que a gente tem. Ele restringe o movimento na horizontal e na vertical. Vocês podem colocar esse vetor aqui, ó, arbitrariamente. Vocês podem escolher se vocês querem a seta apontando para a esquerda ou a seta apontando para baixo, que vocês escolhem. Tanto faz. Mas eu já posso garantir para vocês que só olhando para cá, ó, eu já sei que essa reação é para cima, né? Porque a força aqui da viga está para baixo, ó. Então a reação é para cima. Né? Ou seja, a restrição de movimento ela tem que ser nesse sentido aqui, de baixo para cima. E aqui, pessoal, na horizontal, tem alguma carga aplicada? Não tem, né? Então eu sei que esse R1 aqui vai ser zero, porque não vai precisar de reação. Mas mesmo assim a gente representa, né? Só para a gente, para o descargo de consciência. Aqui desse lado, pessoal, olha o apoio que a gente tem. A gente tem um apoio de primeiro grau. Então, isso significa que ele só tem restrição num sentido, né? Que é para cima. Não tem, ele não oferece restrição na horizontal. Olha aqui. Vamos chamar ele de R3. Beleza, pessoal. Isso aí que a gente fez é o nosso diagrama de corpo livre. A gente representou todas as forças que estão sendo carregadas, né, nessa viga, bem como as possíveis reações que a gente pode ter ali. Então tá. Aqui ele fala, aqui lá na apostila, que tem que escolher um sistema de referência, mas eu já falo para vocês, usem para cima como eixo Y, a vertical, né? E a na horizontal, o XX. É o que a gente sempre usa. É o que a gente sempre usa, né? Para representar. A gente sempre usa X e Y, hein? Então, o que a gente tem que fazer agora, né, pessoal? O que a gente precisa? Vou botar outra coisa aqui, ó. O comprimento dessa viga ele chamou de L. Esse comprimento inteiro dessa viga aqui. Essa dimensão aqui ele chamou de L lá, ó. Beleza. Então, né, ela tem a altura H aqui, mas isso a gente não precisa representar agora. Então, pessoal, o que a gente faz agora para achar quanto vale essa reação 1, a 2 e a 3? Aí que eu tinha falado para vocês, a gente vai utilizar as equações de equilíbrio. São essas aqui, ó. São essas equações aqui, ó. O que eu tinha falado para vocês? O corpo de vocês ele não pode se deslocar em X, não pode se deslocar em Y e não pode girar. Né? Pensem num prédio, pessoal. Um prédio aí, um apartamento. E um apartamento é um problema estático, né? Ele não se movimenta. Então, o prédio vocês não pode se deslocar na horizontal
nem na vertical, e o prédio não pode girar também. Então, qual é o procedimento? Eu recomendo para vocês que vocês comecem sempre por X. Vamos fazer isso? Vou aplicar aqui, ó. Vamos aplicar essa equação aqui. Somatório de todas as forças em X tem que ser igual a zero. Beleza, vamos lá. O que a gente tem em X aí, pessoal? Outra coisa, né? Vou botar aqui o sistema de referência. Vou botar aqui. Esse aqui vai ser o nosso sistema de referência. Esse aqui é o nosso sistema de referência. Vamos ver. Bueno, pessoal, a gente estabeleceu um sistema de referência aqui. O que isso significa? Para esse lado aqui que está apontando a setinha em X, tudo que estiver apontando para esse lado vai ser positivo. Em Y, tudo que estiver apontando para cima vai ser positivo. Beleza? Então, somatório das forças em X. Vamos lá. Que forças a gente tem aí na direção X, pessoal? R1. R1. Está apontando para a direita, né? Sentido positivo de X. Então, é positivo. R1. Beleza. Tem alguma outra força aí em X? Não. Não. Então, isso tudo, esse somatório, ele tem que ser igual a zero, né? Então, de cara, a gente já tira que R1 vale zero. Beleza. Vamos fazer para o Y. Em Y, vamos fazer aqui embaixo. Que forças nós temos aí em Y? R2 e R3. Tá. E eles estão apontando para cima, né? Isso. Positivo. Então, R2 positivo mais R3 positivo. Só que, pessoal, a gente não tem aqui, ó, a força peso distribuída para baixo. Como é que a gente representa isso, né? Bueno, a gente representa assim, pessoal. A gente vai pegar e vai concentrar essa força. Onde que a gente vai concentrar? No caso de um retângulo, a gente concentra ela bem aqui, ó, no meio da viga. No centro dela? No centro dela, porque a distribuição da força é retangular. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai pegar... Opa, que negócio chato. A gente vai pegar isso aqui, ó. E vai representar ela aqui, ó. Eu botei ela em vermelho. E a gente vai chamar isso aqui... Vamos chamar isso aqui de F. Mas quanto que vai valer F, pessoal? Como é que a gente calcula? Quando a distribuição do peso é retangular, a gente só faz base vezes altura. Qual é a base aí, pessoal? A base é o L? A base é o L, né? Porque esse comprimento aqui é o L, ó. Então, L, e qual é a altura dessa força? A altura dessa força é a intensidade dela. Qual é a intensidade dela, pessoal? Aqui, ó. Em K, né? Em K, ó. E um K vale quanto? Vale 1000, né? Não esqueçam disso. E aí, aqui eu vou botar as unidades para vocês entenderem como é que é isso aqui. Isso aqui está em metro, né? Comprimento ali da viga. Em metro. E a unidade aqui, ó, da carga distribuída, do peso dela, é em newton dividido por metro. Né? Então, quando tu faz essa multiplicação aqui, esse metro corta com esse metro, e o resultado vai ser
vai ser em Newton. Então, vai ter isso aqui, ó. Vamos botar aqui L, L, K. Beleza, pessoal? E essa força, ela vai ser como se fosse uma força concentrada bem no meio da viga. Mas isso, pessoal, ela só é bem no meio porque a distribuição é retangular, né? Imagine aí uma tubulação que é cônica, por exemplo, né? Vocês acham que a distribuição de peso ela é linear? Não é, né? Tu pega na extremidade, onde o cone é mais fininho, é mais leve. E lá no final, quando o cone vai se abrindo, vai ficando mais pesado, né? Tem mais material. Então, a distribuição de tensão, dessa força vai ser um triângulo, né? A força ela vai aumentando, assim. Quando a gente tem uma peça cônica, por exemplo. Então, né? Então, a gente vai colocar isso aí aqui na fórmula assim, ó. A gente viu ali que R2 e R3 são para cima, só que aquela força, peso concentrada, ela é para baixo, né? O peso de vocês não é para cima, né? Se fosse para cima, a gente já está voando. O peso é para baixo, né? A força com que a Terra nos puxa. Então, aqui a gente vai ter menos 1LK, né? Aquele Newton lá é só a unidade. E isso aqui tem que ser igual a zero. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma pergunta com relação ao somatório das forças em Y? Por que o LK ali? Não entendi. Porque assim, ó, por exemplo, assim, ó, essa aqui é uma carga distribuída nesse formato retangular, né? Tu consegue ver isso, Ismael? Que é uma carga distribuída? Beleza. Eu estou dizendo para vocês assim, ó, quando a gente tem essa carga aqui, que é retangular, a distribuição é retangular, tu vai colocar ela como uma força concentrada, que é isso aqui, e ela vai ser posicionada bem no meio da viga, ou melhor, bem no meio dessa distribuição. Beleza? Tu conseguiu entender por que ela é colocada bem no meio? Porque é retangular, né? Sim, porque ela é distribuída ao longo da vida. Tá? Porque essa distribuição é retangular. Aí vai bem no meio desse retângulo. E a intensidade dela, porque ela é uma força, né? Como é que a gente vai determinar essa força? É só a gente fazer base vezes altura, só que desse retângulo aqui que é distribuído. Qual é a base desse retângulo aqui que é distribuído? É L, né? Ela está distribuída ao longo de todo o comprimento. E a intensidade, ou a altura disso aqui? Aí a altura vai ser o valor da intensidade, que é isso aqui, ó. Esse aqui, ó. Entendeu? Isso aqui, o que? É a altura dessa parte vermelha. Então, quanto vale F? Olha só. F é igual a base vezes a altura daquela carga distribuída. Qual é a base da carga distribuída? Base é o L. L. Opa. Qual é a altura que eu te falei, a intensidade? É um. Um K. K. E qual é o resultado disso aqui? Um LK. Deu. E é aquilo ali que fica, é a unidade, né? Que é Newton. E o L vai ser o comprimento da viga. Né? E o K é a intensidade, é o 1000, aquele que eu falei para vocês. Só que a gente pode trocar por 1000L, por exemplo. Entendido agora, Ismael? Ou ficou alguma coisa aí? Não, entendi. Beleza, mano. Pessoal, perguntas? Tá, beleza. Então, pessoal, eu não sei se vocês perceberam, isso aqui está com cara de que vai virar um sistema de equações, né? Só que o que acontece? A gente tem 3 incógnitas, né, a princípio, né? Porque a gente já sabe que R1 vale 0.
Mas a gente tem R1, R2 e R3, que a gente não sabe. Só que a gente tem duas equações. Então, a gente não consegue resolver esse sistema. A gente precisa de uma terceira equação para a gente conseguir ter 3 equações e 3 incógnitas, e aí sim resolver o sistema. Então, a gente vai utilizar o que a gente chama aqui de somatório, no caso, né? O somatório dos momentos, ele tem que ser igual a zero, que é a nossa última restrição aqui no caso. Espera aí, pessoal, um minutinho. Pedro, Hum, a prova é tudo contigo, hein? Tá sabendo tudo que eu tô sabendo. fala de mim. Carinha de quem tá entendendo tudo aí, hein? Eu nem pergunto mais nada. Beleza, pessoal. Pode perguntar sim, Pedro. Que isso, cara? Temos que aprender esse negócio aí. Beleza, pessoal. Como é que a gente vai utilizar, então, a última equação que a gente precisa aplicar aqui, a última equação de equilíbrio? Isso significa, né, que para ela ser estática, a nossa viga não pode girar, né? Então, a gente tem que estabelecer uma referência, porque, não sei se você se lembra, o momento, ele é a força vezes o braço de alavanca, né, que é a distância onde está aplicada essa força. É isso que é o momento. Então, a gente vai pegar... Aqui, vamos colocar aqui, ó. Vamos calcular esse momento. Primeiro, vamos estabelecer uma referência. Eu vou dizer para vocês, onde é que é o melhor lugar de estabelecer uma referência? É aqui, né? Aqui, ó. Por quê? Porque aqui a gente tem duas forças de reação. Então, como o momento ele é a força vezes o braço de alavanca, se a gente colocar nossa referência bem aqui na pontinha, a gente não tem nenhuma distância dessas forças à nossa referência, a distância é zero. Então, a gente não vai contabilizar essa na nossa equação. Vou mostrar como é que é isso para vocês. Olha só, vou começar daqui, ó. E a nossa referência é aqui. R3 está apontada para cima, né? Então, ela teria tendência a fazer esse corpo girar no sentido anti-horário. Então, R3 vezes... Qual é a distância do R3 para a nossa referência? É L, né? Nossa referência foi colocada bem aqui, ó. Então, a distância é L, que é o braço de alavanca. Como a R3 tem tendência a fazer esse corpo girar no sentido anti-horário, esse momento é positivo. Eu já tinha falado isso para vocês, né? É só para vocês saberem isso, vocês utilizam a regra da mão direita. Coloquem a mão direita assim de vocês, ó, bem ali em cima daquele ponto onde tem aquelas forças ali, R1 e R2. Girem e aí, no caso, apontem o dedão para cima, né? Os dedos de vocês vai ser o sentido do giro. Os 4 dedos aqui, ó. E esse aqui vai ser o sentido do teu momento. Se o teu dedão está saindo da tela, tu vai fazer assim, né? O dedão está saindo. Significa que ele é positivo. A força F, concentrada no meio da viga, ela é o contrário, né? Ela faz a viga, tem a tendência a fazer essa viga girar no outro sentido. Então, o dedão de vocês vai estar apontando para dentro da tela. Olha, vai ser assim, ó. E o dedão está no outro sentido. Então, isso significa que o momento que ela exerce é negativo. É sentido horário. Então, vai ser... A distância ali qual é? Se ela está bem no meio? L sobre 2, né?
E qual é a intensidade dessa força? Quanto que eu tinha falado que aquilo ali vale? 1K. 1L, 1K. né? Então, vocês percebem, nada mais é do que a força vezes o braço de alavanca. O braço de alavanca é a distância entre o nosso ponto de referência e a aplicação da força. Beleza, pessoal? E agora, pessoal, força R1 e R2. Vamos lá, força R2. Ela está aplicada bem no nosso ponto de referência. Que mais R2, por exemplo. Qual é a distância de R2 para o nosso ponto de referência? Todo mundo concorda comigo que essa distância é zero? Assim como R1, né? R1 está no mesmo ponto de referência, está na origem. Então, R1 vezes zero. Porque não tem braço de alavanca ali. Então, pessoal, para isso aqui estar estático, isso aqui tem que ser igual a zero, né? Olha a fórmula lá. Beleza, pessoal? Agora vamos desenvolver isso aqui. Como é que vai ficar esse negócio? Bom, R3 vezes L, vamos colocar assim, ó. L, R3. Vou botar aqui. Vou botar o pontinho. L.R3, que é positivo. Menos, bom, aí a gente tem L divididos por 2, vezes 1LK. Ali, L vai multiplicar L, que vai dar L ao quadrado, né? Então, a gente tem 1 L ao quadrado vezes K, né, que é o 1000, e divididos por 2. Né, pessoal? Porque aqui a gente tem L meios, ó. Aqui, ó. A gente está fazendo essa conta aqui. Opa. Aqui, ó, mais o K ali. Tá. Não deu para pegar ele. Vamos botar até diferente aqui. Deixa assim mesmo. Troca. Beleza, pessoal. Tá, a gente tem aquilo ali. E R2 vezes 0 é 0. E R1 vezes 0 é 0. Então, igual a 0. Beleza. Agora, aqui, a gente tem 3 incógnitas e 3 equações. Vocês conseguiram entender isso aí, pessoal? O momento ali, o somatório do momento? Alguém tem alguma dúvida? Ali, ó, quando tu, entre parênteses, o L dividido por 2, como é que tu achou aquilo dali? Olha, eu tinha falado para vocês que essa força ela vai aplicada bem no meio, né, dessa distribuição retangular. Tá vendo, Rafael? Tá, Só que esse comprimento todo aqui é L, né? sim, Se ela vai aplicado bem no meio, essa posição aqui não é L divididos por 2? sim. Entendeu? Então, a distância Então, daqui R3, até aqui é L sobre 2. tá, entendi. Tu entendeu o que é que Porque ela tá bem no meio. tá bem no meio? É como se a gente tivesse isso aqui, ó. Do ponto de referência até o R3, ela tá bem no meio, por isso que ela é dividida por 2. Isso. É isso aqui, Vamos ó. supor, o L é a base, né? Vamos supor que fosse uma viga de 1000. Ela seria 500, daria, no 500, caso... queria 500 para um lado, 500 para o outro. Então, isso aqui, ó, a gente vai ter aqui, deixa eu ver. Fosse 1000 dividido por 12, seria isso? Mais ou Isso menos. mesmo. Isso mesmo. Aqui a Seria o gente vai comprimento ter da L base. meios. E aqui a gente tem L meios.
Tá vendo? E quanto que é meio mais meio? Então, É 1, né, pessoal? É o inteiro, né? L sobre 2 mais L sobre 2 é L. tá, e aqui no R2 vezes 0 é 0, R1 vezes 0 é 0. Sim. Por quê? Porque eles estão aplicados bem na nossa referência, olha. Então não Sim. existe braço de alavanca, não existe distância. Tá, Entendeu, seria no Rafael? ponto inicial dele. Sim. Seria Se o tu ponto tivesse inicial. colocado a tua referência aqui, ó, Aí já seria diferente. seria diferente, né? Seria- Quem daria 0 aqui seria, no caso, seria R3 vezes 0, né? E o L dividido por 2 seria o R1 e R2. Não. Aí vai ser L. Ó, a distância do nosso ponto de referência até aqui ia ser L. O que é L meios é isso aqui, ó, essa força aplicada aqui, ó. Que é a força lá do peso da viga. E se esse centro fosse deslocado? Aí é outra coisa. Pode ser que seja. Por exemplo, assim, ó. Imagina que vocês têm uma aqui, ó. Vou botar aqui. Imagina que vocês têm lá um tubo que é cônico. Vocês estão trabalhando lá com uma tubulação que é cônica. Vocês concordam comigo que na parte menor, a parte menor vai ser mais leve do que a parte maior do cone? Que o peso Sim, vai aumentando? tem mais né? material, né? Tem mais material. Então, a distribuição do peso vai ser dessa forma, assim, ó. Estão vendo? É como se aqui fosse a menor parte lá do cone e o peso vai aumentando conforme o cone vai alargando, né? Isso. Então, aqui, a força concentrada não é mais no meio, né? Porque tu tem mais material aqui, olha, nessa região. Então, a força concentrada, ela seria aplicada mais ou menos aqui assim. Ou seja, porque a força concentrada, pessoal, ela é aplicada bem no centro de massa, né? É um ponto imaginário onde o que acontece? A gente tem a mesma massa, por exemplo, para esse lado esquerdo, que é igual à massa do lado direito. É a mesma, é uma coisa similar ao centroide. Só que o centroide lá a gente tinha a distribuição de área, né? A mesma área para cima e a mesma área para baixo. E aqui a gente tem que se lembrar que a gente tem que ter a mesma massa para cima, ou a mesma massa para a direita e a mesma massa para a esquerda. Só que nesse caso aqui não é a gente não está falando de um tubo cônico, por exemplo. A gente está falando de uma viga reta aqui, né? Então, vai ser bem no meio. Por que esse L ficou quadrado? Por quê? Porque isso aqui, olha só, a tua força deu 1 L kilonewtons, né? Que a gente tinha calculado, né? Sim, Concorda com isso? concordo. Beleza. Só que o momento, ele é força vezes braço de alavanca. Isso que é o momento, matematicamente falando. Então, como a gente colocou a nossa origem aqui, ó, nesse ponto, qual é a distância desse ponto à aplicação da tua carga? L dividido por 2. L dividido por 2. Então, ó, L dividido por 2 vezes 1 LK. Isso é o teu momento. A fórmula do momento é força vezes braço de alavanca. A fórmula, né? Entendido, meu velho? Aí por isso ele ficou L ao quadrado ali embaixo. Por isso, porque tem L vezes L, né? Tá, ok. Diga, Rodrigo, tá com dúvida? Peraí, acho que acho que tá sem áudio, Rodrigo. Ah, não tá saindo. Não tá saindo nem para nós. Ah, não tá saindo o áudio do Rodrigo, eu acho. Tá saindo agora ou não? Agora tá saindo, tá saindo. Tá, mas é o R3 não vai pegar toda a distância do L como braço de alavanca? É, sim, Do R3?
Sim, exatamente, olha só. Mas aí L dividido por 12 não vai dar toda a extensão do L, vai dar só a metade. Não, não, não. Olha aqui, ó. O braço de alavanca do R3 é isso aqui, ó. É o L. Ó, tá vendo? Ah, L meios é daqui até aqui. Até o meio, ó. Depois a gente tem mais L meios. Isso aqui eu coloquei só para representar, né, essa distância aqui até o meio. Tá vendo? Só para representar ali. A mão eu faço melhor esses desenhos aí. Aqui é muito ruim. Assim, Rodrigo, daqui, ó, concorda, ó, o comprimento da viga é L, né? O meio dela é L divididos por 2, é a metade. Então é L meios. Daqui, ó, da nossa origem a essa força concentrada, a gente tem L meios, porque ela está aplicada bem no meio. Só que o R3 está aqui, ó. Então o braço de alavanca dele é todo esse comprimento, que é L. E a gente colocou aqui, ó, R3 vezes L. Conseguiu ver agora? aham. Tem mais alguma dúvida, assim? Não, tá ok. Valeu. Capaz, O né? R3 é tudo a base dele, tudo comprimento. Sim. O braço de alavanca, né, pessoal? É que nem quando a gente está usando uma chave de boca. Eu tenho certeza que vocês já se deram de conta disso. Quando vocês têm uma chave que é maior, vocês não usam lá para, sei lá, para parafusos que são mais apertados, para aqueles parafusos grandes que tem que ser bem apertado, vocês não pegam uma chave grande assim, que o comprimento dela é maior. É justamente por isso, porque vocês vão ter um momento maior, um momento aplicado. Então vocês vão aplicar uma força lá na ponta da chave e o comprimento dela é o braço de alavanca. E aquilo É ali que que nem, vocês estão. é que nem torquímetro. Isso, que nem torquímetro, isso mesmo. E aquilo ali que vocês estão aplicando é um momento. É a força vezes o braço de alavanca. Entendeu? Se vocês forem lá pegarem, vocês vão tirar um parafuso, pessoal. Vocês vão lá, pode, assim, ó. Peguem e agarrem o parafuso assim, ó. Lá. Se vocês girarem sentido anti-horário, o dedão de vocês não está apontando para cima, isso significa que vocês estão aplicando um momento positivo, né? E a porca vai sair para cima, ou o parafuso. Se vocês pegarem e girarem esse parafuso sentido horário, ó, assim, o dedão de vocês vai estar para baixo. Significa que vocês estão aplicando um momento negativo e vocês estão apertando esse parafuso. Olha a direção, para baixo. Ó. O dedão ele indica a direção. Bom, todo mundo entendeu a aplicação dessa equação do momento aqui? Vamos deixar isso aqui um pouquinho mais bonitinho agora. Vou botar aqui e vamos colocar isso aqui na forma de equação que fica mais bonito. Beleza, pessoal. Primeiro, a gente tem, né, que R1 deu igual a zero. Deu igual a zero. Beleza. R1 deu igual a zero. Depois a gente tem isso aqui, ó, R2 mais R3 menos um LK é igual a zero. Então, vamos colocar essa aqui em forma de equação. R2 mais R3, né, menos 1 LK, opa, 1 LK
é igual a zero. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu já vou passar esse 1LK lá para o lado direito, depois do símbolo de igual. Então, ó, vocês concordam comigo, né? Se eu passar esse 1LK lá para o outro lado, eu tenho que mudar o sinal dele. Então, eu vou ter 1, L, LK, só que agora ele vai ser positivo. Então, ó, R2 mais R3 é igual a 1LK. Beleza. Todo mundo entendeu, pessoal? Por que o 1LK ficou positivo? Alguém não entendeu? Beleza, vou dar continuidade, então. Depois a gente achou assim, ó. L vezes R3 menos 1L ao quadrado K sobre 2 é igual a zero. Vamos botar isso em forma de equação. Ó, L vezes R3 menos 1L ao quadrado. Vou botar isso aqui. É uma fração, né? A gente tem 1 que multiplica L ao quadrado, né? E isso ainda a gente tem ali o K, né? O K. E aqui embaixo a gente tem um 2 dividindo. E isso tudo foi igual a zero. Acho que assim fica melhor de enxergar, né? Esse K aqui, pessoal, significa 1000, ó. A gente pode tirar ele aqui, tirar ele e botar 1000 aqui. Deixar assim. Beleza, pessoal? Agora ficou mais fácil da gente enxergar, ó. Quantas incógnitas nós temos? 1, 2, 3. R1, R2, R3. Quantas equações? 1, 2, 3. Então, a gente pode montar um sistema de equações. Vamos fazer isso? Eu gosto, pessoal, de pegar essa última aqui, ó, e isolar. Por quê? Porque ela só tem uma incógnita, R3. Então, eu vou isolar aqui para mostrar para vocês como que isso é. Vou isolar o R3. Então, primeira coisa, isso aqui, ó, 1000 vezes L ao quadrado por 2, eu vou passar lá para o outro lado da igualdade. Olha. Quando eu passo lá para o outro lado da igualdade, a gente muda o sinal, ó. Ele era negativo, passou para o lado direito, virou positivo. Bom, só que a gente tem um L aqui, multiplicando o R3. O que eu faço quando eu quero passar para o outro lado da igualdade? Eu passo ele dividindo, né? Então, isso aqui vai ficar R3 como o L estava multiplicando, agora ele passa dividindo, né? Agora ele passou dividindo aqui. E ele vai ficar multiplicando esse 2. Então, agora a gente tem que R2 vale isso aqui. Só que olha só, pessoal, a gente tem L ao quadrado dividido sobre L. Quanto que é L ao quadrado dividido sobre L? É L, né, pessoal? Aqui é como se a gente tivesse aqui em cima L vezes L. Então, corta um L com L e o nosso resultado vai ser... Outra coisa, a gente tem 1000 dividido por 2, né? Então, já vamos botar direto aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Ó, a gente tem esse 1000 aqui, dividido por 2, é 500, né? E a gente tem L ao quadrado dividido por L, que vai dar L. Beleza. Então, a nossa reação 3
vale 500L. Agora, o que a gente faz? A gente pega esse valor que a gente achou para R3 e joga aqui dentro dessa equação. Ó. Aqui. Então, quanto que vale o nosso R3? Vale 500L. O que a gente faz com esse 500L? Passamos para o outro lado da igualdade. Quando ele passa para o outro lado, pessoal, da igualdade, o que a gente faz? Muda o sinal, né? Ele era positivo, agora ele vai ser negativo. Ou seja, antes ele somava aquele lado, agora ele vai diminuir do outro. Então, pessoal, quanto que é 1LK menos 500L? 500L ao quadrado. Quase lá. 500L? 500L. Na verdade, só pelo desenho no início já consegue saber que o resultado é, se o total é 1000, Já. Mas tu só sabe disso porque tu tem uma única distribuição que é linear aqui, né? Que é retangular, no caso. Ela não muda, né? Ela não sofre flutuações. E claro, né? Porque ela está aplicada bem no meio também. Então, pessoal, o que aconteceu? A gente achou R2, a gente achou R1, e aqui a gente achou R3. Ó. Então, R1 é 0, não tem nenhuma reação agindo na direção horizontal, e R2 e R3 valem 500L. Perguntas, galera? A única dúvida que eu fiquei ali é, eu continuo no L dividido por 2. Por que tu botou naquela fórmula ali? Essa aqui? Do ponto no R3 lá em cima, lá na... No slide aqui? E aí mesmo. Por que tem esse Porque ponto? assim, ó, o R3, o do ponto era no R1, né? É a referência. Era no R1, referência. Isso. Aí até o R3, tu multiplicou R3 por L. Por L. Por que tu botou menos L dividido ao quadrado aí nessa fórmula? Aqui? Não, em cima. Aí. Você está dizendo essa parte aqui? Em cima. Ou essa de cima? Essa daí. Aqui, eu vou mostrar lá. Ó. Porque aqui a gente está fazendo, né, um somatório de momentos. É bem essa parte de baixo aqui. Ó. Isso aqui eu vou apagar isso aqui, vou fazer de novo na forma de equação. Fica mais bonito. Aqui, vamos botar aqui. Beleza, vamos começar por R3 ali de novo. Bom, a gente tem ali R3, né? Qual é a distância de R3 a nossa referência? É o L. É o L, beleza. Tá, por que ele é positivo? Porque ele tem a tendência a fazer essa viga girar no sentido anti-horário. Uhum. Beleza, Rafael? Sim. Tá. Qual é a próxima força que a gente tem aqui? Ó? Vamos andando aqui. Ó. Qual é a próxima força que a gente tem? A força do centro. Essa força concentrada, né? Que provavelmente é a força-peso. Só que a gente coloca ela concentrada assim, né? Porque ela está concentrada bem no centro. Sim.
Então, só que ela tem a tendência a fazer essa viga girar no sentido horário, né? Sim, Então, ela é negativa, porque ela tem essa negativo. tendência. Bom, qual é a intensidade dessa força, Rafael? Quanto que ela vale? 1 LNK, não é isso? Não. A intensidade. No caso, qual é a intensidade daquela força ali? Da força aplicada? Não imagino. Eu tinha falado, né? Sabe essa distribuição aqui? É base vezes altura. O Sim. valor da força concentrada vai ser base vezes altura. Mas qual base, qual altura? Da força distribuída, ó. A força distribuída não está distribuída ao longo do L? Tá. Então, a base é 10, olha. Tá vendo? A base do retângulo aqui não é 10? Sim. Ou, perdão, desculpa, cara. É L. Sim. Então, ó, base vezes altura. L, né? A base. E qual é a altura desse retângulo? A altura desse retângulo é esse Q aqui, ó. Tá. Que é isso aqui se chama intensidade da carga distribuída. Isso aqui é a altura, ó. Então, é L Tá. vezes 1K, né? Isso aqui, Newton por metro é a unidade. Tá. L vezes 1K é 1 LK, né? Sim. E Newton é a unidade final. Newton é a unidade de força. Entendido isso, Rafael? Entendi. Beleza, então vamos voltar lá para a nossa fórmula. Tá, beleza. Agora a gente achou a intensidade da nossa força concentrada, que vale 1 LK, né? Uhum. Tá, beleza. E o que é o momento? É a intensidade da força vezes o braço de alavanca. Tá. A gente viu que ela tem tendência a fazer girar no sentido horário, então ela é negativa. A intensidade da força, 1 LK. 1 LK. E qual é o braço de alavanca? O braço de alavanca é o seu do centro ali. A distância da nossa origem até Até. a posição dela. Qual é? É L dividido por 2. Por quê? Porque esse retângulo, quando a gente vai representar a força concentrada e ela vem da distribuição retangular, ela tem que ser aplicada bem no meio. Bem no Tá. meio dessa distribuição aqui. Então, por isso que o braço de alavanca é L sobre 2. Então, agora a gente tem ali, ó, que ali é L dividido por 2. Opa. L dividido por 2. Beleza, Rafael? Tu entendeu Beleza. isso? Entendi agora. Tá. Aí, né, vamos colocar ali R2 e R1. Vou botar aqui. Mais R2, por exemplo. Qual é a distância de R2 até a origem do nosso sistema? 0. Então, não tem braço de alavanca, né? Não. O braço de alavanca é 0. Sim. E O agora, R1 o R1 também é a mesma coisa. também, né? Então, vai dizer assim, ó. Tu não acha que vale a pena a gente colocar a origem aqui desse lado? Porque a gente já vai ter duas reações aqui multiplicando por 0. Então, a gente Sim. diminui o tamanho da nossa equação. Torna mais fácil o cálculo. Entendi. Agora eu entendi. Então, isso aqui vai ter que ser igual a 0, né? Porque olha aqui, ó, o somatório dos momentos é igual a 0. A viga não Sim. pode girar. Eu poderia ter colocado a origem aqui desse lado? Poderia. Só que aí eu ia ter essas duas forças aqui no nosso cálculo, ó. Tá. Entendi. Entendeu? Então tá, e Entendi. agora vamos resolver isso aqui. Vamos resolver isso aqui. Bom, R3 vezes L. Bom, L é R3L, né? Ou LR3. Eu gosto de, LR3. eu prefiro botar assim, ó. Assim.
Vou botar um pontinho aqui só para a gente saber que tem uma multiplicação. Tá. Beleza. Quanto que é 1LK vezes L sobre 2? L vezes L dá L ao L quadrado, vezes né? L é L ao quadrado. L ao quadrado. Então, beleza. A gente tem aqui, ó. Então, botar, a gente tem L ao quadrado, né? E vamos apagar esse L daqui. Beleza. Né? Só que aqui a gente tem 1K, né? O que que é 1K? 1K é igual a 1000, não é? Então, só que ainda está multiplicando aqui por esse divididos por 2, né? Sobrou 1 Sim. sobre 2 aqui. Então, quanto que é 1000 divididos por 2? 500. 500. Vou botar aqui, ó. Vamos apagar esse K. A gente vai ter aqui 500. Opa. 500. Ah, que... 500 L ao quadrado, né? Sim. Bom, R2 vezes 0 é 0. R1 vezes 0 é 0. Zero. E 0 a gente não precisa representar. Isso aqui vai ser igual a 0. Entendeu? Sim. Entendi. Tá? Aí tu passa o L2 para lá. Passo L ao quadrado para lá. E aí passo o outro L dividindo. Multiplicando e o outro L dividindo. Vai dar R3 igual a 500L. Não, não. Isso mesmo. R3 é igual a 500L. Isso mesmo. É que eu tinha entendido L3. Tá? É isso mesmo. E R3 vai ser igual a 500L. Como nós Sim, achamos então, aqui. agora eu entendi. Era só aquele L dividido por 2. Sim, E sim. Eu botei aquilo só para representar que a distância daqui da nossa origem até a metade vale L2. Tá, Beleza? tá. Valeu. Capaz, cara. Entende que é. Bueno, pessoal, perguntas aí? E isso aí são as reações, entendeu? Então, o que que isso quer dizer fisicamente, pessoal? Quando a gente colocar uma viga que tem essa distribuição aqui de peso, né, sobre duas escoras, né, uma em cada ponta, isso significa que aquelas escoras vão oferecer um movimento ou vão oferecer uma força contrária com intensidade de 500 L cada uma. Entenderam, pessoal? Beleza. Só que, né, às vezes, além da carga distribuída, a gente tem também cargas concentradas. Imagina, pessoal, que vocês vão lá numa estrutura metálica, toda treliçada, e aí vocês têm que dar uma manutenção lá em cima, né? E aí vocês vão ter que ficar apoiado nessa viga. Vocês vão ter que ficar lá de pé, sei lá, tirando algum parafuso, alguma coisa, dando uma manutenção lá. E aí vocês vão ficar de pé sobre essa estrutura. Então, pessoal, isso aqui seria o peso de vocês, por exemplo, quando vocês estão lá de pé nessa estrutura, né? Então, a forma que a gente representa uma força concentrada é assim, ó, uma carga P, com um vetorzinho para baixo. Agora, aqui a gente não está mais representando aquela carga distribuída que é proveniente do peso da viga. Agora a gente esquece o peso da viga aqui. A gente está botando somente uma força concentrada, que é como se tivesse uma pessoa lá. Né? Por exemplo, num sobrado, numa casa com sobrado aí, a gente tem a laje, né? A gente não tem lá os móveis, as pessoas lá, tudo que aquilo lá são cargas concentradas. Então, agora aqui, acho que até dá para ver melhor, Rafael. Essa distância daqui até aqui, ó, é L meios. Enquanto que toda distância é L, né? E essa carga que está sendo aplicada bem no meio. Sim, entendi.
Beleza? Sim. Então, né? De novo, qual é o procedimento que eu tinha falado para vocês? Sempre façam isso, pessoal. Se lembrem disso. Diagrama do corpo livre. Vocês pegam um elemento, é uma viga, né? Faz um retângulozinho assim, ó. Um retângulo. Olha, isso é a viga de vocês. Que forças vocês têm agindo sobre essa viga? Primeiro, vocês têm uma força concentrada, né? Bem no meio. Finjam que está bem no meio aqui. Vocês têm ali uma força concentrada com intensidade P, né? Vocês concordam comigo? Sim. Beleza. Aqui, vocês têm um apoio de segunda ordem, né? Então, qual é a resistência, a reação que ele oferece? Ele oferece uma reação para cima e outra reação na horizontal, né? Esse aqui, ó, esse apoio oferece reação em qual direção? Para cima. Só para cima, né? Vamos dar um nome para esses caras aqui? Vamos colocar R1, R2 e R3. R1. Essa aqui. Essa aqui vai ser R2. E essa aqui vai ser R3. R3, né? Beleza, montamos o diagrama de corpo livre. Agora, bom, a gente não precisa, eu acho... Vamos só colocar aqui. Só para a gente não esquecer. Nosso sistema de referência. É esse aqui, pessoal. Agora, o que a gente precisa fazer? Aplicar as nossas equações de equilíbrio. São essas. Vamos começar aqui pela primeira. Que forças nós temos em X? R1 positivo. Né? Temos alguma outra força em X? Não, né? Então, isso aqui é igual a zero. Somatório das forças de X, isso aqui. Vamos aplicar para o Y. Que forças nós temos em Y? Primeiro, tem a força concentrada, né? Aquele P que é para baixo. Olha só, pessoal. O nosso sistema de referência está dizendo que tudo que é para cima é positivo. Como o P está para baixo, é negativo. Então, nós temos menos P. Também nós temos R2 e R3 na vertical. Só que eles estão apontando para cima. Então, são positivos. R2 mais R3. Isso aqui tem que ser igual a zero. De novo, pessoal, a gente caiu num outro problema aqui. A gente tem 3 incógnitas e 2 equações. A gente precisa aplicar essa terceira equação aqui, ó, somatório de momento igual a zero, para descobrir, ou para ter, né, uma terceira equação onde a gente consiga resolver esse sistema. Vou botar em forma de equação, que fica mais bonito. Tá, pessoal? Vamos lá. Primeiro, vamos estabelecer a nossa origem aqui, ó. E vamos começar, então, lá por R3. Primeiro, R3 tem essa viga. Tem a tendência a fazer essa viga girar para que sentido, pessoal? O R3 é sentido anti-horário. E é positivo ou negativo isso aí? É positivo, né? Beleza. Qual é o braço de alavanca ali, Rafael? O braço de alavanca É. é o L.
Não, o L. Aqui ele botou o L total, né? Que é do Isso. ponto R1 até o R3. É o L. É o L, beleza. Perfeito. Tá. E agora, qual é a... vamos andando aqui, ó. Qual é a nossa próxima força? É o P, né? Só que o P, É o ele tem a tendência a fazer essa viga girar sentido horário. horário. Então, esse momento é negativo, né? É, o sentido horário é negativo. E o momento é força vezes braço de alavanca. Beleza. Força, a gente sabe que é P. Qual é o nosso braço de alavanca ali? A L distância dividido da por 2. L por 2, né? Por quê? Porque é a distância da nossa origem até o ponto de aplicação da força. L sobre 2. Temos alguma outra reação aí ou força que gera momento? Tá, o R2 o R2 e o R1 não bota? Por que que tu vai botar? Não botar, porque é zero, né? Exatamente, eles não têm É braço de só botar alavanca. igual a zero. Então eles não geram Agora, momento, né? tá, agora, mas tu tem que. Toda essa equação é igual a zero, né? É igual a zero. Beleza. Mas Vamos o isolar R2 aqui? não tem o braço de alavanca? Hã? O R2 não tem o braço de alavanca até o P? Não tem. O nosso Não, sistema porque de o ponto referência, é ele aqui. está fixado aqui, ó. Entendeu? Tá, ele tá fixado aqui. Entendeu, meu velho? Ele teria se tivesse fixado no meio, no P. Aí É, teria o braço de alavanca. se tu tivesse fixado o teu ponto de referência aqui, é como se tu colocasse um pino ali, entendeu? Se tu colocasse um pino aqui no meio, tu poderia aplicar uma força aqui que tu ia conseguir girar, né? Ia ser que nem um ventilador, né? Um ventilador, se tu dá um tapa lá no mapa, ele não gira, Gira. mas agora dá um tapa lá no meio do ventilador, bem lá onde ele está fixado, ele vai girar? Bom, pode sair rolando por aí, mas as pás não vai fazer um movimento de rotação. Por quê? Porque tu não tem braço de alavanca aplicado. Tu tá dando o esforço bem no ponto de fixação. Então, tu não tem braço de alavanca, tu não consegue fazer, tu não gera momento. Tá, mas se tu bota. Ah, eu Se tu achei que bota gerasse. Eu achei Não, que girava porque o P concentrado está no meio, na peça. E até o ponto ali de referência, ele teria L dividido por 2, né? Foi por isso que eu não, pensei. não. Não, o P sim tem L sobre 2 do ponto de referência. Aqui, ó. Teu ponto de referência é aqui, ó. É como se tu chegasse aqui e colocasse um pininho aqui, ó. Entendeu? Entendi. Então, como o R2 e R1 não tem braço de alavanca, não tem distância para o teu ponto de referência, então tu não tem momento. Se tu não tem momento, tu não tem tendência a girar. A única coisa que vai ter tendência a fazer essa viga girar são R3 e P, porque eles têm braço de alavanca, ó. Eles têm distância do teu ponto de fixação. Então, em relação ao R3 lá. Sim, ao R3 a gente tem L, né? O braço de alavanca é todo o comprimento da viga. Tá, mas e em relação ao P, ao R3? Ele não tem L, ele tem L dividido por 2. Ao R3, É, não tem L. do peso concentrado até o R3. Ele está bem no Não, meio. Ele tem L dividido por 2. não, aí é o P que tem L É dividido o por P? 2. É o P. Olha só, Sim, a tua distância, aqui é a tua origem, beleza? sim. Qual é vamos lá, a distância da tua origem até P. A gente vai percorrer junto aqui, ó. É isso aqui, ó. Até P é L dividido por 2. Isso aqui, ó. Que vale L dividido por 2, né? Exato. Beleza. Agora vamos até R3. Aqui é a tua origem. Vamos até lá o R3, ó. Qual é a tua distância? L. L. Então esse é teu braço de alavanca. Entendi. Entendeu? Aí agora eu vou te perguntar, qual é a distância do R2 até a tua origem?
É zero? É zero, né? Porque não tem distância. O ponto está em cima do ponto, né? Não tem distância aqui. Entendeu? Por isso que é zero o momento. Tá, eu entendi agora. Conseguiu É em pegar essa relação cara? ao apoio e não em relação à viga. É, isso mesmo, isso mesmo. Agora eu Tu entendi. Eu estabelece... estava pensando em relação à viga, Ah, mas é em tá. Em relação ao relação apoio. àquele P, tu estava pensando ali. O P é em relação à viga, o peso distribuído na viga. Até aqui, ó. Peguei uma régua aqui. Ó. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Estão enxergando aí, pessoal? Sim. Olha só. Aqui onde está preso meu dedo é como se fosse o nosso ponto de referência, né? Bom, olha só. No meio, a gente aplica uma carga P, né? Olha. Se eu aperto, isso aqui não faz a minha régua girar? Estão vendo? Faz, né? Faz girar com relação a esse ponto aqui. A nossa reação não é para cima? Vamos ver. Se eu aplicar uma reação, não faz a nossa régua girar? Faz, né? Com relação a esse ponto aqui. E agora, se eu pegar e aplicar uma força aqui, nesse ponto, faz a minha régua girar? Ou não? Não. Não faz, né? Por quê? Porque não tem braço de alavanca, não tem distância. Entendeu? Todos os pontos que estão aqui, se a gente aplicar uma força, eles vão fazer girar. Mas se a gente aplicar bem na nossa origem, não faz, ó. Não faz a régua girar. Porque aqui é o nosso elemento de fixação. Como a gente estabeleceu isso aqui como origem. Beleza, galera? Uma pergunta. Se caso tu botasse o ponto de fixação ali no P, o R1 continuaria sendo zero? Sim. Porque ele no O mesmo valor assim, dele, né? O valor dele. Né? ele não vai Nesse conseguir se caso, olha deslocar para só. horizontal. Nesse caso, o momento que ele faria também seria zero. Tu consegue perceber por quê, Rafael? Porque ele não se desloca para horizontal, porque ele está fixo ali. Mas assim, ó, o momento... Perfeito isso que tu falou. Mas o momento, ele é zero porque tu não tem distância do teu ponto de... no caso do teu ponto de fixação. Olha só. Quando tu aplica uma força, né, tu tá aplicando nesse ponto aqui, ó. Só que é como se ela aplicasse por tudo isso aqui, ó. É como se essa força percorresse toda essa linha aqui, ó. Entendeu? E aí, ó, eu te pergunto, daqui, como essa força é na horizontal, para ela gerar momento, tu tinha que ter uma distância assim, ó. Entendeu? Aí tu teria um braço de alavanca aqui, ó. Tá. Só que aqui, ela passa bem lá, ó, no nosso centro. Então, ela não forma um braço de alavanca. Essa aqui forma, ó, porque a gente vai ter toda essa distância. Essa aqui não. Mas R1 é zero, porque tu não tem nenhuma força sendo aplicada na horizontal. Tá, ok. Beleza? Vamos para frente. Bora, então aqui, ó. Me ajudem com isso aqui, pessoal. Como é que ficaria? Qual é a primeira coisa a fazer aqui? Botar o LVZR3 ou botar o... Ó, Porque... eu recomendo que tu faça esse aqui, ó. Né? Tu vai isolar o R. Então, tu vai fazer assim, ó. Aqui. Vou pegar isso aqui, ó. Vai pegar isso aqui, ó. Isso aqui. E vai passar lá para o outro lado direito da igualdade. Né? Como tu passou lá para o outro lado, tu mudou o sinal, né? Tem que mudar. Agora ele vai ser positivo. Então, ficou assim, ó. P vezes L dividido por 2 igual a R3 Vezes vezes L. Beleza. Como tu tem esse L aqui multiplicando, tu concorda que tu tem que passar para lá agora, ele dividindo? Né? Tu vai passar ele dividindo, né?
Assim. Tá. Aí Bom. tu corta os dois L. Corta os dois L. E o que vai te sobrar? P dividido por 2. P sobre 2, né? É. Então, ó, aqui, ó, não tinha isso aqui, ó, que R2 mais R3 é igual a P? Tu não achou isso aqui da tua segunda desse somatório? Então, tu vai vir e vai colocar esse valor aqui, ó. Então, tu vai colocar assim, ó. Vai vir e vai colocar aqui, né? Tu concorda ali, né? R2 mais R3 é igual a P. Menos P. Tá. Beleza. Então, tu tem aqui R2 mais, ó, vou botar aqui. Rapidinho, pessoal, já vou terminar. R2 mais R3 é igual a P, né? Beleza? É isso. Só invertesse ele para lá, mudasse o sinal. Tu vai passar o R3 para lá e ele vai me dar o sinal. Como o R3 é igual a P sobre 2, lá tu vai passar, então, menos P sobre 2. Quanto que é P menos P meios? Putz. Hã? Quem é que sabe aí, pessoal? Quanto que é P menos P meios? Eu acho que é 1 dividido por 2, não é? Dá 1/2. Dá 1/2, né? Dá 1/2, né? Então, a 1/2. resposta é P meios. Beleza? Então, a gente tem que R1 vale 0, R2 é P meios e R3 é P meios. Fazer a chamada, pessoal. André Silveira. David Mendes. Douglas Pereira. Presente. Beleza. Felipe Moreira. Igor Terra. Ismael. Presente. Beleza. Luciano de Freitas. Presente. Pedro Saraiva. Presente. Rafael Arona. Rafael Freitas. Gente, Rodrigo da Silva. Presente. Rogério Medeiros. Rogério Vieira. Charles Greck e Vitor Bastos de Mello. Aí, pessoal, tá todo mundo liberado aí? Desculpa ter passado um pouquinho do horário aí, pessoal. Achei que era importante finalizar esse exercício aí. Tá ótimo. Beleza? Amanhã a gente faz mais e depois vocês vão ter lista para praticar. P menos P, P. Não, seria 1. Não, porque é P meios que a gente tem, né? É P menos P meios. Porque chamaram agora a minha ligação ali. Conseguiu se ligar, Rafael? Não. Foi bem na hora me ligaram aqui. Ah, sim. Ó, é P menos P meios que tu tem ali, né? Tá. Então, P meios não é P divididos por 2? Aham. Então, por exemplo, assim, ó, tu tem uma laranja lá, menos meia laranja. Quanto que vai sobrar? Meia laranja. Meia laranja, né?
então é a mesma coisa. Vai sobrar P divididos por 2, ou seja, metade de P. Uhum. Só Tá. que tu pode fazer um MMC também aí, né? Amanhã eu mostro como é que faz direitinho o Ok. MMC. Porque vai ser mais complexo do que isso. Imagina tu tem ali P divididos por 5 menos P divididos por 32. Como é que tu vai saber isso? Aí a Uhum. gente faz o que a gente chama de MMC, ou mínimo múltiplo comum, e aí calcula isso aí, mas eu vou mostrar direitinho, nem se preocupe. Tá ok. E repetindo, pessoal, isso aí é no braço aqui, ó. Tem que fazer até cansar para aprender, porque é assim que o cara aprende. O cara faz, erra, faz, erra, faz, erra. Até que o cara aprende isso aí e nunca mais esquece. Beleza, galera? Falou. Falou, boa noite, pessoal. Boa Boa noite, boa noite. Perfeito, boa noite.